Falávamos sobre inteligência artificial, essa que pode mexer também com produtividade, ser um dos grandes, talvez, motores do fluxo de comércio entre os países. Afinal, o fluxo de serviços agora está evidente. Todo mundo assina um serviço aí de inteligência artificial e é um fluxo comercial estrangeiro. A gente está falando com grandes países aí, produtores dessa tecnologia. Dentre eles, os Estados Unidos. E essa tecnologia pode até ser acelerada, como você nos explicava, pelo One Big Beautiful Bill, ainda não aprovado na Câmara dos Deputados? Pois é, aqui nós temos talvez o ponto mais crítico desse projeto que chamou a atenção nas últimas semanas, porque, lembrando, esse pacote ele não é só um pacote econômico, né? Então, e ele tem alguns pontos polêmicos. Um deles tem tudo a ver com inteligência artificial, que pode ser, por um lado, acelerada, por menos impostos, as big techs conseguindo atrair ainda mais investimentos. Volto a dizer, valorização dessas empresas estão batendo recorde atrás de recorde. Mas tem um ponto aí bastante controverso que dentro desse projeto nós temos lá um ponto que fala o seguinte, que durante 10 anos ficarão suspensas as legislações estaduais acerca de IA. E por que esse ponto é extremamente debatido, está sendo extremamente debatido? Porque precisamos lembrar que nos Estados Unidos isso é muito comum, essa diversidade de entendimento das leis a nível estadual. Então, em vários momentos, não só a Suprema Corte, mas o governo federal, eles não têm esse alcance em relação às leis estaduais. E nesse momento nós temos quase 200 leis estaduais que têm a ver com inteligência artificial. Então, essa pausa de 10 anos, ela é bem vista pelas Big Techs. As Big Techs afirmam nos seus comunicados que é importante ter menos interferência estatal justamente nessa fase ainda inicial da tecnologia, dá para colocar dessa forma, mas do outro lado os estados estão extremamente preocupados com essa perda de autonomia. Então, e também essa discussão com o que aconteceria com essas leis que já foram aprovadas, essas quase 200 leis que em tese seriam suspensas, né, como ato contínuo da aprovação desse projeto. E aí nós vimos, inclusive, coisas curiosas acontecendo nos últimos dias, alianças sendo formadas entre legisladores republicanos e democratas, muitos deles se unindo porque, primeiro, não tinham se dado conta desse trecho do projeto e muitos deles estão preocupados com seus estados, já que, no final das contas, os representam. Então, esse é um ponto bastante crítico que eu estou curioso para ver como é que ele vai se desenrolar nos próximos dias. A gente tem poucos dias, né? Se as vontades foram atendidas do republicano Donald Trump, tem até sexta-feira para que este projeto seja aprovado. Este é o pedido. Claro, não há obrigatoriedade para que ele seja entregue antes do 4 de julho. O que também gera muita discussão é a questão de sustentabilidade, até atritos entre o bilionário Elon Musk, Donald Trump, carros elétricos, que é parte dessa tecnologia que pode ser afetada pela mudança do One Big Beautiful Bill, Arthur. Pois é, nós estamos vendo aí a temperatura subir nos últimos dias, né? Até uma pergunta não respondida acerca de deportação, né? Pediram se o Musk seria eventualmente deportado dos Estados Unidos. Imagine só, estamos falando aqui pouco mais de 6 meses depois, né? No começo de julho, depois de um momento em que o Musk fazia parte do governo, estava à frente do Dodge, né? Estava à frente daquela iniciativa de tentar buscar uma redução drástica do tamanho do Estado americano, encontrando ineficiências, tendo sido um grande parceiro do Donald Trump. E o Trump deu uma desconversada, dizendo que ia apurar como é que essa questão avançaria. E outros aspectos curiosos são lembrar aquela cena, né, do Trump recebendo os carros da Tesla, tirando fotos na frente dos carros, e aí nós vimos essa retirada dos incentivos. E mais uma contradição é o mercado respondendo ainda com crescimento nas vendas em algumas partes dos Estados Unidos. Então, quer dizer, alguns sinais por parte dos consumidores que não era necessariamente só a questão do incentivo. Então, interessante é que os carros elétricos e híbridos,
enfim, eles já começam a sair daquela zona de um produto protegido, extremamente dependente de incentivos, uma coisa que deixa de ser uma curiosidade e caminha para uma certa maturidade. Então, visivelmente, eles não vão tomar o mercado de assalto, como alguns previam, não veremos a extinção dos carros a combustível fóssil, mas é claro que essa mudança no projeto, essa mudança com a retirada dos incentivos afeta diretamente as montadoras que apostam nesse tipo de tecnologia. Será que pode dar até uma ajudada ou piorada em questão de preços de tecnologia? Porque a gente fala que Donald Trump ele começou duas guerras ao mesmo tempo. Essa guerra mais orçamentária e a guerra das tarifas. Todo mundo estava muito apreensivo com o aumento do custo de tecnologia nos Estados Unidos, porque conta com muitos componentes vindo da China, vindos de outros países. Com mais dinheiro na mão da população, mais consumo, a gente pode ver talvez um encarecimento mais rápido destes valores. Como é que você está observando em conjunto essas duas questões? Aquecimento da economia, menos impostos, mas também, de um outro lado, essas restrições com taxas de importação para basicamente todos os países do mundo. Bom, aí acho que tem 3 pontos que eu preciso destacar aqui, eu vou tentar ser breve em cada um deles. O primeiro, no curtíssimo prazo, o que aconteceu é que as empresas elas fizeram estoque. Então, parecido com o que acontecia no período dos anos 80 e comecinho dos anos 90, em que as pessoas faziam grandes compras, faziam os famosos ranchos no supermercado para estocar produto, foi basicamente isso que aconteceu com as empresas nos últimos meses. Nós tivemos aí notícias de empresas como a Apple trazendo aviões e aviões de produtos justamente para tentar escapar das tarifas ou reduzir esse dano. Até por isso que o impacto no curtíssimo prazo na inflação não foi tão grande, porque nós vimos essa criação desse pulmão desses estoques já com os preços anteriores, né? Então, é por isso que nós não vimos um impacto no curtíssimo prazo. O segundo ponto é que esse assunto das tarifas é muito difícil de ser lido, né? Porque nós tivemos uma escalada, basta lembrar aquela escalada entre Estados Unidos e China. Depois nós começamos a viver um período de exceção em que as tarifas elas eram pausadas justamente para abrir rodadas de negociação. Vimos alguns países chegar em acordo com os Estados Unidos e outros não, então o que eu quero dizer é o seguinte, ainda é um cenário extremamente dinâmico. Alguns apostam que as tarifas maiores vão ficar só no setor do aço e de algumas cadeias específicas e depois nós teríamos uma certa planificação, talvez em 10%, talvez um pouco mais do que isso, mas a questão é que ainda estamos naquele período da maior oscilação dessa onda das tarifas. E o terceiro componente é que nós temos as empresas, a partir da hora que elas receberam esse tarifaço, elas começam a encontrar outras rotas. Então, não é simplesmente uma exportação direta China e Estados Unidos. Nós temos as empresas, como foi o caso da Apple, que entrou em rota de colisão com o Trump, buscando maximizar suas cadeias através da Índia. Outros estão buscando Vietnã e tantos outros territórios, onde você teria vantagens tarifárias para conseguir chegar indiretamente, o produto fazendo um caminho mais longo, mas para chegar nos Estados Unidos. E só para fechar, nós vamos ter que ver essa busca por nacionalização, o quanto que ela vai ser perene, o quanto ela vai se firmar, dado esse aumento no custo do bolso do consumidor. Nós sabemos que, se tem uma coisa que o Brasil ensina para o mundo, é que aumento da inflação é sinônimo direto de destruição de capital político. Então, é difícil imaginar um iPhone aí que ele pode dobrar de preço, caso ele seja fabricado nos Estados Unidos, que o consumidor vai simplesmente absorver esse aumento de custo. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. E desejo um ótimo dia, um bom trabalho a você. Obrigado igualmente, até a próxima. Agradecida.